Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Louvado seja Deus, depois de 40 dias fora, estou de volta, né? Saudade dos irmãos. Mas eu não estava fazendo turismo por aí. Estava visitando os irmãos, né? Ajudando as igrejas em vários países. E quero agradecer pelas orações, porque o Senhor abençoou em todos os lugares. E em todos os lugares o Senhor foi glorificado. Louvado seja o Senhor. Hoje à noite nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 12, que fala sobre o arrebatamento do filho varão. Como nós falamos, nosso desejo não é simplesmente abordar os fatos, mas aprender as lições espirituais que estão envolvidos nesses fatos. E em Apocalipse 12, há muitas lições espirituais de grande valor para nós. Os primeiros 11 capítulos de Apocalipse mostram a ascensão, os momentos da ascensão de Cristo até a eternidade. E fala de uma maneira mais ampla e geral. Agora, do capítulo 12 até o final, ele detalha os eventos mais importantes, principalmente dos últimos 3 anos e meio da era atual. Vai concluir essa era, trata da grande tribulação, depois da eternidade. E então, a partir do capítulo 12, quando começa a entrar em detalhes, pontos que foram abrangidos, abordados de uma maneira mais geral, nos 11 primeiros capítulos, nós temos o arrebatamento do filho varão. Então, vamos começar Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você sabe, essa mulher, os estudiosos da Bíblia chamam de a mulher universal. E ela abrange, se refere à totalidade do povo de Deus. Em Gênesis 37, versículo 9, José teve um sonho. Gênesis 37, 9 diz: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aquela família de José, a família de Jacó, era a totalidade do povo de Deus naquela época. Mas, agora, nós vamos ver de uma maneira mais específica o que cada um desses aspectos da mulher significa. Primeiramente, nós vemos aqui uma mulher vestida do sol. Essa questão da mulher vestida do sol quer dizer o quê? Simboliza o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque antes da vinda de Cristo ao mundo, tudo era trevas. Mas Cristo veio como o sol nascente. Lucas capítulo 1, versículo 78, diz o seguinte: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas.
Então, Cristo é o sol. E, então, Cristo, como sol nascente, surgiu do alto. Quer dizer que, então, o Novo Testamento chegou a essa era do sol. Por isso, essa mulher, primeiro aspecto dela é vestida do sol. Se refere ao povo de Deus do Novo Testamento. Agora, aqui fala da outro aspecto. Diz assim, com a lua debaixo dos pés. Esse aspecto se refere ao povo de Deus do Antigo Testamento. A lua se refere à era da lei, era a era das sombras. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então mostra que todas aquelas coisas do Antigo Testamento era somente uma sombra daquilo que viria. Por isso que a era da lei era ligado à questão das sombras e é ligado ao povo do Antigo Testamento, o povo na era da lei. Mas nós também temos aqui, nós temos uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As estrelas simbolizam os patriarcas, tá certo? Antes da lei ser dada. Então, essa é a totalidade do povo de Deus. Né? Nós temos no início, a primeira parte do Antigo Testamento, os patriarcas, são as estrelas. Depois, nós temos o povo de Israel, se refere à lua. E nós temos aí a nova aliança, o Novo Testamento, a igreja, que se refere ao sol. Então, essa é a totalidade do povo de Deus. Então, essa mulher se refere à totalidade do povo de Deus. Os patriarcas, o povo de Israel e a igreja. E agora o versículo 2 diz, e que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui mostra que essa mulher está grávida, está para gerar alguém. E ela está gritando, isto é, clamando. Isso se refere à oração, certo? Há um clamor do povo de Deus. E aqui mostra com as dores de parto. É o sofrimento do parto. O povo de Deus tem sofrido ao longo das eras para poder gerar aquilo que é mostrado agora aqui. Mas vamos olhar para termos uma compreensão melhor. Isaías 26, versículos 17 e 18. Diz assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Agora, no Novo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, nós podemos ver que existem dois tipos de sofrimento nas nossas vidas.
Um primeiro tipo de sofrimento, tipificado por Isaías 26, versículo 17 e 18, quer dizer, você vive, você sofre, né? Você passa por dores, mas o que você acaba gerando é simplesmente vento. Você sofreu por nada. Você sofreu por coisas que passam, por coisas que não têm valor, por coisas que não trazem benefício a ninguém, que não traz livramento para pessoa nenhuma, e que não nasce moradores para o mundo. Significa o quê? Não geram vida. Mas existe o sofrimento de Gálatas 4,19. É o sofrimento também, é uma dor de parto, mas é para Cristo ser formado. Irmãos, o nosso sofrimento é para gerar vento ou é para gerar Cristo? É como eu digo, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça gera algum resultado positivo? Gera alguma coisa? Nada. Agora, dor de parto gera algo. Gera vida, não é verdade? Então, as dores que nós passamos é para quê? Aqui nós vemos essa mulher universal sofrendo. Para quê? Para poder gerar o filho varão. Tá certo? Que, na verdade, é gerar o vencedor. Mas eu quero que vocês vejam. Essa mulher está para dar à luz. Agora vamos ver o que está no versículo 3. E é muito importante que a gente tenha uma visão e revelação desse versículo. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão simboliza Satanás. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram dragão e seus anjos. Em Gênesis 3, Satanás era uma serpente, era uma criatura menor, mas era muito sagaz. Agora, ele se tornou um dragão cruel, muito maior. Aqui, então, mostra dragão grande, vermelho. Vermelho por quê? Por causa do derramamento de sangue. Satanás, ele não vem, ele vem para roubar, matar e destruir. Satanás, ele age para matar. Por isso que ele é um grande dragão vermelho. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Isso mostra que desde o início, Satanás queria matar o homem, porque Deus tinha um plano para o homem. Irmão, isso é uma revelação que nós precisamos ter. Satanás quer nos matar. Por que nós vamos cooperar com ele? Porque nós vamos obedecê-lo. Ele quer nos matar. E aqui mostra que esse dragão, qual era a característica dele? Tinha 7 cabeças, tá certo? 7 cabeças, e tinha também 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Os 7 diademas é a glória da realeza da terra. Ela é uma indicação aos 7 Césares do Império Romano. Porque cada um desses 7 Césares era um com Satanás, porque eles assumiram uma posição de Deus e eles
forçavam o povo a adorá-lo. Então, isso é algo ligado a Satanás, tá certo? Nós precisamos perceber isso. E o que esse dragão ainda tinha? Vamos ver versículo 4 de Apocalipse 12. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui, quando fala que a cauda do dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu, as estrelas do céu aqui significam anjos. Para provar isso, vamos ver Jó 38, versículo 7. Quando falam de anjos, fala dessa maneira. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, então essas estrelas da alva eram anjos. E Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações. Então, Satanás aqui é essa estrela da manhã, filho da alva. Tá certo? Então, quando Satanás se rebelou, ele arrastou consigo terça parte dos anjos. Tá? E aqui diz assim, as quais lançou para a terra. Por isso, quando chegar a questão da grande tribulação, a terra se tornará um lugar terrível, porque estará cheio de anjos caídos. Agora, o que nós precisamos também ver é que nesse versículo 4 de Apocalipse 12, diz o seguinte: o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vocês conseguem ver esse quadro? Aquela mulher gritando, né, para dar à luz ao filho varão, ao vencedor, e o dragão ali. Aqui diz assim, né? Em frente da mulher, com a boca aberta para devorar o filho. Você vê que quadro terrível? Você sabe que isso, por exemplo, se lembra da parábola do semeador? Fala que lançou parte à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Quer dizer, o Senhor lança, eles estão ali de prontidão. Lançou, vem e come. Vocês agora estão recebendo a palavra de Deus. Você precisa ver que o dragão está ali. Ó. Você ganhar, pá, ele quer tirar. Quer devorar. Isso é algo que a gente precisa ver. Ele faz isso todos os dias. Quando é para gerar algo positivo de Deus, o inimigo está ali preparando para devorar. E a gente vai deixar? Então, sempre Satanás está em luta contra a mulher. Aqui é a mulher universal, que se refere ao povo de Deus. Mas Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma inimizade perpétua entre Satanás e a mulher, entre Satanás e o povo de Deus. Esta é uma visão que nós precisamos ter. Está procurando para devorar esse filho, mas ele faz isso sempre. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabe que Satanás sempre está andando por aí, né? Andando por aí para quê? Procurando alguém para devorar. Se falasse assim, ó, tem um leão solto aí, em Uberaba, já devorou uns 100. Cuidado ao sair de casa. Como é que você vai sair de casa? Hã? Como é que você vai sair de casa? Tranquilão? Bermuda, chinelão. Tranquilo, vou andar por aí. É? Ruas ficariam desertas, não é isso? Está procurando alguém para devorar. Mas, olha só agora o versículo 5. Aleluia. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aleluia. Nasceu. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui, nascer significa ressurreição. Por quê? Porque o filho varão se refere aos vencedores, né, que morreram e agora estão, que ressuscitaram. Mas você pode dizer, mas aqui fala nascer. Então vamos ver Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando o Senhor ressuscitou, a Bíblia diz que Deus diz assim, eu hoje te gerei, tá certo? Então, essa questão de nasceu-lhe, pois, o filho varão, se refere aos santos vencedores que morreram e ressuscitaram. Esses são vencedores da era dos patriarcas, vencedores da era da lei e da era da igreja, que haviam morrido. Tá certo? Então, o que nós precisamos então compreender? Que esse menino que nasceu-lhe, pois, o filho varão, significa a parte mais forte dessa mulher universal. A mulher significa a parte mais fraca e o homem significa a parte mais forte. Isso nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui diz claramente, a mulher é a parte mais frágil. Então o varão aqui é a parte mais forte do povo de Deus, que um dia vai reger as nações, e aqui diz com cetro de ferro. Tá certo? Isso significa o quê? Que ele vai pastorear, administrar as nações usando a autoridade de Cristo, de uma forma firme, absoluta, de forma justa, inabalável, capaz de subjugar toda rebelião contra Deus. Então, nós podemos ver o filho varão, ele é arrebatado
aqui diz de uma maneira muito clara, foi arrebatado para Deus até o seu trono. E isso é diferente do arrebatamento da maioria dos crentes. Nós já havíamos falado disso, né? Nós vamos só mencionar, repetir, para que os irmãos tenham noção. Então, aqui é a parte mais forte que ressuscita e é arrebatado até o trono de Deus. O arrebatamento da maioria dos santos, e não essa minoria que é o filho varão. Eu vou ler de novo os versículos ligados a isso. 1 Coríntios 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, você pode ver, o arrebatamento do filho varão é antes do ressoar da última trombeta, porque no ressoar da última trombeta vai haver o arrebatamento da maioria e eles encontrarão com Cristo nos ares. Os irmãos viram? Isso nós já tínhamos falado antes, somente para lembrar os irmãos. O filho varão é arrebatado até o trono de Deus antes da grande tribulação, antes dos 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, essa mulher é a parte que não foi arrebatada, certo? É a parte que ficou. Daí ela vai fugir para o deserto, é um lugar que Deus preparou para sustentá-la durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Então a mulher é deixada na terra e vai sofrer perseguição. E durante esse tempo é o tempo da grande tribulação, mas Deus vai cuidar deles. Tá certo? Isso é muito importante que a gente saiba. Daí nós temos o versículo 7. Então vemos o filho varão ser arrebatado até o trono e ocorre algo nos céus. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Logo, então, imediatamente após o filho varão ser arrebatado para o céu, Miguel e seus anjos começam a lutar contra Satanás. Tá? Isso tem um significado interessante, porque o filho varão, que é a parte mais forte do povo de Deus, enquanto esses vencedores viviam na terra, a vida deles foi uma luta contra o dragão. Foi uma luta contra o diabo. Os irmãos compreenderam? Quem são esses vencedores? Aqueles que vencem Satanás. Então a vida deles, a vida inteira eles lutaram contra o inimigo. Acho que eu já contei, né? Para vocês, sobre um servo de Deus chamado Charles Studd. Ele falou uma vez o seguinte: quando um cristão
que é um cristão vitorioso, morre. Os céus fazem festa e o inferno também faz festa. Daí os irmãos não entenderam. Os céus fazendo festa, a gente compreende. Daí eles pediram para ele explicar, diz assim, o céu faz festa por quê? Porque está aqui, né, alguém que venceu, alguém que viveu a vida cristã, glorificou a Deus. Mas e Satanás, e inferno fazer festa? Inferno faz festa porque assim, aquele cara que nos atrapalhava, que não deixava a gente fazer as coisas que a gente queria na terra, esse cara foi embora. Quer dizer que era uma pessoa em que incomodava o diabo. Os irmãos compreendem? Irmãos, nós incomodamos o diabo ou o diabo está alegre com a gente? Quando o diabo quer fazer alguma coisa, você atrapalha o plano dele ou você coopera com o plano dele? Aí que está o ponto. Então você pode ver, quando o filho varão é arrebatado, começa a luta nos céus. Por quê? Porque esses que lutaram contra Satanás foram arrebatados. Diz assim, ele está aqui, Miguel, vamos lá derrubar ele. Então os céus estão esperando que esses vencedores cheguem para que seja travada essa luta. E aqui fala especificamente de Miguel. A Bíblia revela o nome de 2 anjos aqui, Miguel e Gabriel. Tá? Gabriel é sempre ligado à questão de trazer notícias para o povo de Deus. E Miguel é citado sempre como um lutador que luta pelo povo de Deus. Quer ver? Sobre Gabriel, que sempre vem trazer notícia. Daniel capítulo 8, versículo 16. Ouvi uma voz de homem dentre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Daniel 8, 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Está vendo? No livro de Daniel mostra Gabriel dando, né, informações sobre os tempos do fim. Lucas 1, 19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então Gabriel é ligado a trazer mensagem de Deus, informações. E Miguel é o lutador. Então vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Está vendo? Aqui vamos Miguel lutando contra os reis da Pérsia, são os principados, né, que governam a Pérsia. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Está vendo aqui Miguel de novo na luta contra o diabo. Tá? Daí vamos agora ver o versículo 8 e o versículo 9. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Isso quer dizer, Miguel lutou, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quer dizer que o dragão e seus anjos foram derrotados. E agora o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós precisamos ver uma coisa: Cristo venceu Satanás ali na cruz. A vitória, então o inimigo foi julgado. Agora, ele foi julgado. É necessário que alguém execute a sentença. Entendeu? O juiz julga, condena, mas alguém tem que executar a sentença. Então, o filho varão, os crentes vencedores são importantes para a execução da sentença, para o cumprimento da sentença. Por isso que agora Satanás e seus anjos são expulsos do céu. E aqui ele menciona algo importante. O grande dragão, a antiga serpente. Agora, a serpente já está velha, certo? Por isso que é chamado de antiga serpente. Nós temos que compreender que a Bíblia fala de Satanás e fala do diabo. Satanás significa adversário. E diabo significa acusador. Satanás, ele é adversário de Deus, certo? Ele vai contra o reino de Deus. E diabo significa acusador, alguém que acusa o povo de Deus diante de Deus. Então, o versículo 10 é um versículo muito importante. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aleluia! O inimigo foi derrotado, foi lançado para a terra, no céu já não tem lugar para ele. E aqui ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, que é o diabo. E aqui é muito interessante que diz que ele acusa de dia e de noite. Ele não para de acusar. Acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora, o Senhor aqui diz assim: agora veio a salvação, o poder e o reino. O Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino. Aleluia. O reino virá. Aqui mostra essa realidade, né? Vai se manifestar na vida da igreja. Hoje nós estamos vivendo a época da realidade do reino, mas quando chegar o milênio será a manifestação do reino. O que hoje é realidade vai virar manifestação naquela época. Certo? Então, olha só. Satanás é aquele que nos acusa. Mas e aí? Mas como nós vencemos esse acusador? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. É muito importante nesse aspecto. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, nós precisamos ver uma coisa. Nós pecamos. Nós cometemos erro, cometemos. Mas Cristo morreu por nós, pecadores. Ele derramou seu sangue, não é isso? Agora, quando Satanás vem nos acusar, como que nós vencemos Satanás? É aplicando o sangue. Não é isso? É nós falando para Satanás: Satanás, Cristo já morreu por mim. Certo? Ele pagou por esses meus pecados.
Então nós temos que aprender a usar o sangue do Cordeiro. E também vencer por causa da palavra do testemunho que deram. Vencer Satanás com a palavra de Deus. Senhor Jesus, quando ele foi para o deserto, Satanás veio tentá-lo, não foi isso? Como foi que ele venceu Satanás no deserto? Com palavra de Deus. O que eu quero ressaltar, amados irmãos, é um ponto. Cristo, ele próprio era a palavra de Deus, não é isso? Ele era a palavra encarnada. Ele podia falar qualquer palavra que viesse dele, não é? Porque ele era a palavra de Deus. Mas Cristo venceu Satanás usando palavras da Bíblia. Irmãos, esse princípio é muito importante. Porque se Cristo tivesse vencido usando outras palavras que não estivessem na Bíblia, nós poderíamos dizer, Jesus, para você foi fácil, né? Porque você era a própria palavra. Então, você venceu, para você foi fácil. Mas Cristo venceu com as palavras da Bíblia. Com as palavras que estavam no Antigo Testamento. Então, eram palavras principalmente de Deuteronômio. Se Cristo usou aquelas palavras, venceu, você não pode vencer usando as palavras também da Bíblia? É isso que nós precisamos ver, irmãos. Por que nós vamos viver uma vida de derrota se nós temos a palavra que vence Satanás? Satanás vem nos tentar. Vamos vencê-lo com a palavra de Deus. Se nós falhamos, caímos, nós vamos vencer com sangue. Mas se ele vem com a tentação, nós vencemos com a palavra. Se ele vem com acusações, nós vencemos com a palavra de Deus. Palavras da Bíblia. Cristo usou palavras da Bíblia. Apesar dele ser a própria palavra. Os irmãos compreendem a lição que está aí? E também, em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer o quê? Eles negaram a vida da alma. Quando o Senhor Jesus disse que ia sofrer, ia morrer, Pedro diz, não aconteça com você, Senhor, não é isso? O que o Senhor disse para ele? Arreda Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Daí o Senhor falou, se alguém quisesse ir após ele, teria que negar a si mesmo, tomar a cruz para segui-lo. Então Satanás se aproveita da nossa vida da alma, dos nossos próprios sentimentos, para que a gente pense e fique cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Por isso que aqui mostra que eles, diante da morte, não amaram a própria vida. Eles negaram a sua vida, né? E tomaram a cruz. Tá certo? Então, mostra o quê? É uma porção que mostra que é possível vencer. E a prova disso é que o filho varão foi arrebatado. E a Bíblia diz por que foram arrebatados? Porque eles venceram. E mostra para nós as armas. E todas essas armas estão disponíveis para nós. Tem alguma dessas armas que não estão disponíveis? Todas essas armas estão disponíveis. Então por que a gente ainda vive uma vida de derrota? Isso é Satanás nos enganando, percebe? Então, olha só o versículo 12. Por isso festejai os céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás conhece bem a Bíblia. Então ele faz de tudo para que a gente não seja vencedor. Por isso que ele quer devorar esse filho varão que está para nascer. Porque ele sabe, se nascer e for arrebatado, ele vai ser lançado para a terra. E aí, pouco tempo lhe resta. O fim dele está próximo. Dele vai estar bravo.
13. Quando, pois, do dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então Satanás vai concentrar todo o seu ódio contra o povo de Deus que estiver na terra. 14, versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então Satanás vai perseguir essa mulher, mas Deus vai dar para essa mulher 2 asas da grande águia. Isso simboliza a força da salvação de Deus. Deus virá salvá-los. A grande águia é Deus. E as 2 asas simbolizam sua força para salvar. Olha só, Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Quando o Senhor resgatou o povo de Israel do Egito, ele disse que ele era como uma grande águia, né? Que libertou o povo. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus. E aqui fala que sustentar durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1. Tempos significa 2. 1 mais 2, 3. Metade de um tempo, metade. 3 anos e meio. Certo? Se refere à grande tribulação. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A água aqui significa exércitos, tá? Só para os irmãos verem. Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8. Quando fala sobre como Israel seria invadida, né? Essa correlação com água. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas de Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, passando por ele, chegará até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, o que nós podemos ver aqui é que então a serpente vai lançar exércitos atrás da mulher. Daí no versículo 16 é dito o seguinte: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Assim, isso já ocorreu em Números 16, versículos 31 a 33. Dessa mesma maneira, a terra vai se abrir e engolir os exércitos enviados por Satanás. Mas vamos ver Número 16, 31, tá? Até 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E agora, versículo 17 de Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse é o versículo 18. Então, dragão vai pelejar contra a mulher, a descendência, né? O que restou da mulher. Olha só, tem dois tipos aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus, se refere ao povo de Israel, e tem o testemunho de Jesus, que são os cristãos, né? Que ficaram para a grande tribulação. Certo? Bom, daí o inimigo, Satanás, se pôs em pé sobre a areia do mar. Daí isso vem depois no capítulo 13. Os irmãos ganharam uma visão sobre a questão do arrebatamento do filho varão. Tantos detalhes importantes da nossa luta contra Satanás. Nós hoje, enquanto vivemos nessa terra, nós temos uma missão, lutar contra ele. Certo? Esse é o viver dos vencedores. E vencem pelo sangue, pela palavra e por não amar a própria vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.